amores! Bom, demorei um pouquinho pra fazer o vídeo porque eu tava com problemas técnicos, na verdade. Mas, vamos lá. Bom, pra falar do meu relato de parto, é um pouco complicado. Eu tô recebendo várias mensagens das meninas me cobrando, de vocês querendo saber. E assim, foi um pouco complicado o meu parto, né? Pra começar, pra resumir a história. Bom, vamos lá. Todos sabem que eu queria um parto humanizado, que eu pesquisei muito sobre isso e tal. E eu queria ganhar a Lola de maneira natural, do mais natural possível, um parto humanizado. E assim, eu fui seguindo a gravidez inteirinha nesse objetivo, entendeu? E aí quando eu cheguei... Só que assim, eu não tinha condições de pagar uma equipe, realmente. E quem quer um parto humanizado, um parto natural, sabe que isso não é possível, assim, de uma maneira fácil. Hoje em dia, para se conseguir você ser dona do seu parto, é muito difícil. E assim, são poucos casos que dão certo se você depender de hospitais, essas coisas. E como eu conheci o parto humanizado, eu já estava grávida da Lola. Pra falar a verdade, gente, quando eu engravidei da Lola, eu já tava vendo a data pra marcar cesárea. Pois é. Mas assim, eu fui vendo o que era o parto humanizado, aprendendo os benefícios e tudo, e aquilo veio assim pro meu coração, que eu queria ter a minha filha daquela maneira. E em toda a minha gravidez eu pedia pra Deus, né, que fizesse isso possível. E quando eu tava... E eu não tinha condições de pagar uma equipe, só tinha um plano de saúde. Só que o plano de saúde não cobre esse tipo de parto, né? E então... E aí eu optei pra fazer meu parto humanizado na casa de parto de Sapopemba, que é pelo SUS. Então eu tinha que torcer pra minha saúde estar impecável, pra eu poder ser aceita lá. E tudo ocorreu bem na minha gravidez. Quando eu cheguei com 37 semanas, que a gente tem que fazer a primeira consulta lá na casa de parto, eu levei todos os exames, estava crente que ia dar tudo certo, não tinha nada, eu não tive diabetes, não tive pressão alta, não tive nada. E quando eu cheguei lá, deu tudo certo, só um exame meu de sangue que estava meio duvidoso. O resultado de plaquetas do sangue, o mínimo é 150 e o meu estava 142. E aí a enfermeira obstetra, ela pediu pra mim, ela me deu uma solicitação pra um pedido pra repetir o exame de sangue, pra minha médica mandar repetir o exame de sangue, pra ver quanto que estavam as minhas plaquetas. E ela falou assim, ó, se tiver mais baixo que isso, eu não posso te aceitar. Por quê? Porque quem tem baixa plaqueta no sangue corre risco de hemorragia, porque elas são responsáveis pela coagulação do sangue, né? E aí eu fui, né, voltei pra casa um pouco decepcionada, né, porque eu estava crente que ia dar tudo certo. Mas voltei pra casa, na terça-feira eu tive consulta e aí pedi pra minha médica. Ela solicitou o exame. Eu repeti no outro sábado e, para minha tristeza, ou alegria, né, depois eu explico o porquê, as plaquetas estavam 67 mil somente. E aí foi aquele baque, né, caso de parto já era e parto natural já era, porque por eu estar com a plaqueta baixa, eu tinha que ter num hospital. E nem se eu tivesse equipe para pagar parto humanizado em casa, eu não poderia. Eu teria que ter no hospital. E assim, gente, isso me preocupou muito, preocupou a minha família inteira, porque eu sempre tive problemas de anemia, sempre tive coisinhas assim no sangue. E aí o meu pai já ficou meio apreensivo, o meu marido já ficou apreensivo e tal. E assim, eu não poderia... E aí veio aquele susto, né, pra mim, porque eu não ia poder ter o parto que eu queria.
Não conhecia nenhum hospital que respeitasse esse tipo de parto, porque a maioria é aquele normal, e é o parto que eu jamais queria ter, que é o parto normal, assim, nesses hospitais, com soro, com todas as intervenções que a gente imagina. E eu não queria ter, e eu sou sincera em falar que se fosse pra ser, seria... Eu queria que fosse ou natural ou cesárea, mas o parto normal eu não queria. O parto normal, esses partos normais que a gente conhece, né? Que na verdade são anormais. E aí eu fiquei muito triste, fiquei muito apreensiva, mas assim, eu estava confiante em Deus. Eu coloquei na minha cabeça que Deus me deu a Lola, Deus sonhou com ela também, Ele fez eu conceber ela e daria tudo certo no dia do nascimento dela. E aí eu comecei a procurar hospitais, e aí eu encontrei o Santa Marcelina, que é um hospital de freira, e decidi ter lá pelo meu convênio, e aí eu fui pesquisando, vi tudo certinho e ia ter lá. Já estava crente, tinha até sala de parto natural lá. Eu estava muito feliz que ia poder ter lá. Passei das 40 semanas, quando chegou nas 40 semanas a minha médica falou assim, olha, agora você fica indo de 2 em 2 dias no hospital e se der 41 eles vão induzir o parto. Eu já estava com 3 dedos de dilatação e colo médio desde as 37 semanas. Mas aí tudo bem. Deu 40 semanas, eu fui, ainda na mesma, voltei pra casa. 40 semanas e 2 dias. Fui lá, repeti, né, porque tinha que ir de 2 em 2 dias. Cheguei no Hospital Santa Marcelina, às 9 e pouco eu fui atendida na consulta. Eu estava com 4 dedos e colo fino. Estava praticamente entrando em trabalho de parto, só que, gente, eu não estava sentindo nada. Nenhuma contração e nem aquelas contrações de treinamento eu não senti. E aí a médica de lá, né, a médica plantonista falou assim, olha, eu vou repetir o seu exame de sangue, se as plaquetas ainda estiver baixa, eu vou solicitar a sua internação, a gente faz uma transfusão de plaquetas e aí a gente induz o seu parto, já que você não tá sentindo dor. E aí tudo bem. O resultado do exame de sangue, gente, saiu a 1h da tarde. A minha consulta foi 9h da manhã. 1h da tarde saiu o resultado do exame de sangue, eu estava ainda com 67 mil plaquetas. Solicitaram a internação, mas como eu corria risco de hemorragia, era necessário que o hospital tivesse UTI para mim e UTI para a Lola, caso ela precisasse, e para mim também, caso eu precisasse. Não necessariamente que eu ia precisar, mas se acontecesse algo com a hemorragia e tal, tinha que ter vaga de UTI para mim. E lá no hospital não tinha. Mais uma frustração. E aí a médica solicitou pro convênio. E o convênio é obrigado a achar qualquer hospital para mim, para que eu possa ter o parto. E aí a resposta do convênio foi 7h da noite. Isso eu não poderia sair do hospital de jeito nenhum. Eu tive que ficar na sala de recepção do hospital. E não pude sair do hospital nem para voltar para casa, para voltar mais tarde, não. Tinha que ficar lá esperando. 7h e pouco da noite, chegou a resposta que o hospital tinha achado que o convênio tinha achado um hospital para mim, que era um Mojidor, e que lá eu poderia receber as transfusões de sangue, que tinha UTI para mim e para minha filha. E a ambulância estaria vindo me buscar. Eu aceitei, e aí a ambulância chegou, gente, era meia-noite. Então eu estava desde as 9 da manhã até a meia-noite na recepção do hospital. Ele já estava por aqui de ansiedade, porque eu sabia que a minha filha ia vir naquele momento. Eu já sabia que eu estava para entrar em trabalho de parto. Já sabia que não seria fácil por causa que eu estava correndo risco. E assim, a gente fica apreensiva, então eu começava a orar. Mas assim, tinha uma certeza no meu coração que nada aconteceria com a Lola. Porque o meu maior medo na gravidez inteira era ela ficar na UTI e eu ter que vir embora e tal. Só que quando foi chegando
a realidade de como seria meu parto, o medo inverteu. Eu tava com medo de eu ficar na UTI e ela ficar sozinha, sem cuidado, só com as enfermeiras e tal. E aí o meu medo começou a ser esse. Até porque eu tinha uma certeza no meu coração que nada aconteceria calor. Mas comigo eu tava com medo. E aí eu peguei, a ambulância chegou meia-noite e pouco, eu cheguei no hospital a 1 e pouco da manhã. Quando eu cheguei lá, eu passei numa consulta com o médico já estava com o papel da internação me esperando. E aí ele fez todo o protocolo lá, estudou meu cartão de pré-natal, e aí ele me examinou. E quando ele me examinou, eu estava com 6 dedos de dilatação e colo fino. E eu estava em trabalho de parto sem dor nenhuma. E aí ele falou assim, não, eu não vou fazer transfusão agora, porque sua filha vai nascer antes da transfusão terminar. Vamos induzir o parto. E aí, assim que ela nascer, a gente parte para transfusão. E aí já veio as enfermeiras, e aí eu comecei a ver aquilo que eu não queria, né? Aquilo que eu sabia que ia acontecer. E as enfermeiras, não, senta na maca, deita na maca. Aí eu falava assim, não, mas eu quero ir no banheiro, fazer xixi. Porque o único sintoma que eu tava tendo, gente, não sei se é sintomas, mas eu já ouvi muita mulher grávida falar que vai muito no banheiro na hora do trabalho de parto. Que sente vontade de fazer cocô e xixi, vai no banheiro, não é, aí volta. Só que eu estava realmente fazendo xixi, eu tava com muita vontade. Só que ia lá, fazia uma gotinha, voltava. Aí dava aquela vontade de fazer xixi, ia lá, fazia uma gotinha, voltava. E aí a minha sogra tava comigo. E aí ela percebeu, você tá indo muito no banheiro. E aí quando a gente chegou no hospital, realmente, eu tava em trabalho de parto. E aí as enfermeiras me pediram pra ir fazer xixi, não, porque seu bebê vai escorregar, você tem que deitar. Elas só faltaram me amarrar na maca, pra falar a verdade. Fui pra sala de pré-parto, a enfermeira obstetra me recebeu. E aí ela fez um cardiotoco e por eu estar o dia inteiro à base de lanche, cansada e tal, o coraçãozinho da Lola tava meio cansado também. E aí ela aplicou glicose na veia, né? E aí refez um cardiotoco depois. E aí o coração dela tava melhorzinho, até o meu também, a gente tava melhor. E me colocaram no soro, e eu com medo. Mas assim, eu não senti nada, absolutamente nada. Soro pra mim não foi lá essas coisas que todo mundo diz. Mas assim, gente, cada parto é um parto, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. E aí eu não sentia dor. A única coisa que eu sentia, mas eu tenho certeza que não foi do soro, foi porque eu já estava ansiosa, já estava nervosa. E aí eu comecei a ficar inquieta demais. Eu tava quase tremendo, assim, ficava tremendo, ficava muito ansiosa, muito nervosa. E meu marido começou a me acalmar, a conversar comigo. Eu entrei no WhatsApp pra ficar conversando com as minhas amigas e tal. E aí eu distraí a minha mente. E aí eu parei de ficar nervosa. Aí daqui a pouco ela entrou na sala de novo, a enfermeira, e ela deu o toque e ela falou assim, olha, você tá com 7 dedos, mas a bebê ainda tá alta. Ela precisa descer pra poder o parto acontecer, né? E aí tá, ela saiu. Aí eu pensei assim, claro que ela tá alta, eu tô deitada, eu não posso sair. Aí eu falei assim, quer saber? E tinha um banheiro dentro da sala. Aí eu peguei e falei assim, eu vou no banheiro. Aí eu fui no banheiro, fiz xixi. E aí eu comecei a fazer agachamento no banheiro, comecei a rebolar, andar no banheiro. Quando eu percebi que ela abriu a porta pra entrar na sala, eu saí do banheiro. E aí eu deitei na maca, ela fez um novo toque. E aí ela falou assim, olha, tá com 8 dedos e ela já desceu. E ela já desceu um pouco mais. E eu vou estourar sua bolsa agora, tá? E eu falei assim, tá. Aí quando ela estourou a bolsa, gente, eu já estava com 8 dedos, sem sentir nada. Aí sim eu comecei a sentir as contrações. Também não foi aquelas contrações de matar, de morrer.
Dói um pouquinho, dói, que é igualzinho cólica de menstruação. Igualzinho, assim, não tem... Não é lá essas coisas assim. Não foi pra mim, entendeu? E aí vinha como se fosse onda do mar. Vinha a contração, demorava uns 45 segundos, mais ou menos. Passava como se nada tivesse acontecido. E cada vez mais frequente. Quando ela entrou no quarto da próxima vez, eu já estava com 10 dedos de dilatação. Não, eu estava com 9 dedos, eu creio, de dilatação. E aí ela falou assim, Pamela, agora a gente tem que fazer força. Mas eu não estava com vontade de fazer força, né? E ela, vamos tentar fazer força porque você tem que aprender. E eu falei assim, mas eu não tô com vontade de fazer força. E ela falou assim, vamos fazer assim, ó, cada contração que vir, você põe força. E aí parou a contração, para de fazer força. Aí eu fui, fiz as forças que ela queria. E ela ficava assim, sua força tá no cotovelo, sua força tá no pescoço, é aqui embaixo que eu quero e tal. Gente, eu sei que nisso eu cheguei com 10 dedos. E aí eu já estava fazendo força, já estava ficando dolorida as contrações. E aí ela falou assim, olha Pamela, eu vou te levar pra sala de parto, mas ela tá um pouquinho alta ainda, ela tem que descer, você vai ter que fazer força. E aí nisso meu marido perguntou assim, vocês vão cortar ela? Aí ela falou assim, não, só se ela quiser. Aí eu falei, eu não quero. Ela, não, tá bom, a gente não faz episiotomia. E tá, fui pra sala de parto, e eu já tava dolorido mesmo as contrações. E aí eu fazendo força, já tava com vontade de fazer força mesmo. Só que eu já estava cansada, porque ela mandou fazer força antes da hora, né? Eu já estava cansada. E aí fazendo força e nada da Lola sair. E ela, Pamela, agora. E nada. Nada dava. E eu já estava exausta. Na verdade, aquela hora eu só queria que a Lola nascesse. Infelizmente, algumas amigas eu fui contando assim, como foi o parto. E eu, às vezes até, algumas pode até questionar assim, ah, Pamela, por que você não lutou? Por que você não falou? Por que você disse, não vou fazer força, não sei o quê? Mas, gente, cada pessoa tem uma reação. E a minha reação, se não fosse o meu problema de saúde, eu não estaria focando na minha saúde, eu estaria focando no meu trabalho de parto, em eu ser dona do meu próprio parto. Mas como eu estava com riscos, com problemas de saúde e tal, que eu estava com meu marido preocupado comigo, com meu pai preocupado comigo, então eu foquei no nosso problema, entendeu? Nos riscos que eu poderia ter. Então, tipo assim, eu não queria ir contra os médicos, porque eu ficava com medo. Eu falei assim, e se eu fizer isso e eu ter hemorragia? E se eu fizer isso e acontecer alguma coisa? E se eu fizer isso e desmaiar? E o meu medo também era eu ir pra uma cesárea. Porque, no meu caso, não porque eu não gosto de cesárea, gente, não é isso. É porque no meu caso, como eu corria risco de hemorragia, eu não poderia fazer uma cesárea, só em último caso. Porque na cesárea corre bem mais riscos, né, de ter hemorragia do que num parto normal. E aí eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, de eu desmaiar, de eu ficar exausto demais, porque qualquer coisa eu desmaio e tal. E aí eu fiquei com medo de realmente parar numa cesárea e tal. E correr o risco de ter hemorragia, piorar e precisar ir pra UTI, né? Então, naquele momento de dor, naquele momento que não sai, a minha única vontade era que a Lola nascesse saudável e que isso passasse. E aí, ela falou assim pra mim, Pamela, não dá. Eu vou ter que chamar um médico e desse jeito não vai dar. Você não tá fazendo força suficiente pra ela sair. E tá bom, aí o médico chegou e ele chegou bem na hora de uma força. E aí ele viu e aí ele falou assim, ixi, desse jeito não vai dar não. Toda arrogante. Aí ela falou assim, doutor, ela não quer episiotomia. Ele falou assim, desse jeito não vai dar não, a gente vai ter que ajudar. Não, ele falou assim, desse jeito não vai dar, tem que ser cesárea. Aí ela falou assim, doutor, ela tem plaquetopenia. Aí ele falou assim, então a gente vai ter que ajudar. Aí ela falou assim, mas ela não quer corte.
Aí ele falou assim, ah, mas tem que sair de algum jeito, né? E aí naquele momento eu já estava chorando, eu já estava com dor, chorando, preocupada da Lola entrar em sofrimento. Já estava triste porque não era o parto que eu queria. Já estava complicado porque tinha que nascer e eu não tinha força e o meu medo de ir pra cesárea, o meu medo de sofrer hemorragia e tal. Então a minha cabeça virou um turbulhão. E aí eu só sei que na hora a médica falou assim, quando ele veio pra empurrar minha barriga, pra fazer o movimento de a manobra de Christelle, ele veio pra empurrar minha barriga e eu coloquei a mão no braço dele com medo, porque essa era a única coisa que eu jamais queria. E aí quando ele veio, ele viu que eu não queria, e aí ele se afastou. E aí a enfermeira falou assim, vamos fazer o seguinte, você vem pra cá, pra baixo, e eu vou pra aí. E aí pronto. Em um segundo, na mesma hora, ele fez a episiotomia, ele cortou, deu corte. Ela subiu em cima de mim, fez a manobra e a Lola saiu. E eu senti dor pra caramba. Não lá embaixo. Não senti dor de corte, não senti a Lola saindo, não senti círculo de fogo, não senti nada lá embaixo. E eu não estava com anestesia, tá, gente? Foi tudo cru mesmo. O que eu senti, a dor que eu senti, que eu não desejo pra ninguém mesmo, foi a dor da manobra. Foi ela subindo em cima de mim e empurrando a minha barriga. Que foi dolorido demais, que eu até pensei que ela tinha quebrado uma costela minha. E assim, quando eu vi que a Lola nasceu e que aquilo tudo aconteceu de uma maneira assim, eu comecei a chorar e eu não tive nem reação de falar, olha, não corta o cordão da minha filha, olha, não aplica o colírio nela e tal. Eu não tive nem tempo de fazer tudo isso porque eu estava muito focada no meu problema de saúde, no medo de ficar internada e ela ficar sozinha, no medo da hemorragia e tal, e eu não tive tempo de defender assim os direitos da minha filha, entendeu? Quando eu vi já tinha cortado o cordão, quando eu vi já tinha feito tudo. E foi isso. E aí depois eu recebi anestesia pra levar os pontos. E aí eu fui depois pro quarto e tal, e ela foi pro berçário. E aí quando eu cheguei no quarto, já levei o primeiro susto, né? Porque a enfermeira falou assim pra mim, vamos tomar banho. Eu falei assim, ué, como assim? Já? E aí ela falou assim, não, vamos tomar banho. Só que acho que esqueceram de avisar pra ela que eu tava com problema de sangue, né? E aí, quando eu fui levantar, eu quase desmaiei. Só não desmaiei porque, gente, na hora ficou tudo preto, assim. Eu vomitei também. Ficou tudo preto, minha pressão baixou muito. Só que eu tava tentando lutar pra não desmaiar, pra não ter que ir pra UTI. Essa era a minha luta em todo o meu trabalho de parto. E aí, eu não desmaiei, graças a Deus. Aí eu voltei pra cama. E aí começaram a transfusão do plasma. Eu recebi 9 bolsas de plasma pra fazer transfusão. E aí, cada vez que chegava uma bolsa, a enfermeira vinha, aferia a pressão, tirava a temperatura e conferia os batimentos cardíacos. Nisso já tava toda a minha família no quarto e tal. Na quarta bolsa, quando ela veio pra trocar, eu estava meio fraca, me sentindo fraca, como se eu fosse desmaiar, mas eu estava deitada. Eu achei estranho. E aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu tô passando mal, eu tô me sentindo meio fraca. E aí ela mediu a minha pressão, aí mediu de novo, aí ela falou assim, eu vou chamar a médica. Daqui a pouco chega a médica, chega um monte de enfermeiro, manda todo mundo sair do quarto. Minha família inteira ficou no corredor do hospital. Aí a minha mãe pediu pra entrar. Aí a médica olhou, apalpou meu útero, que ainda tava dolorido. E aí ela falou assim pra mim, olha,
eu vou ter que mexer em você. Desculpa, mas eu vou ter que mexer em você. Você tá tendo hemorragia. E aí a minha mãe já começou a orar no próprio quarto. E aí depois, e aí ela foi, gente, e ela colocava a mão assim, lá dentro de mim e tirava bolas de sangue. A minha mãe contando pra mim depois. Porque o sangue, ele não estava coagulando, né? Estava formando bolas de sangue mesmo, não estava fluindo. E eu tava passando mal, tava tendo hemorragia. E aí ela colocou a mão e tirava várias bolas de sangue e tal. E aí depois disso ela apalpou meu útero, aí ela me acalmou, falando assim que já tava tudo bem, que não precisasse me preocupar, que eu tive uma hemorragia, mas que controlou e tal. Aí mandou colocar mais soros, mais remédios, mais medicação no soro e tal. E continua a plaqueta, continua a transfusão. E aí minha família voltou, nisso já tava todo mundo orando, já estavam ligando pra pastora, pra igreja, já tinha gente em intercessão por mim. E eu também, eu tava só orando ao Senhor, né? Cada vez que acontecia alguma coisa, eu pedia pro Senhor me libertar daquilo, pro Senhor me salvar, para que eu pudesse cuidar da minha filha, né? Não por mim, mas eu não queria que minha filha fosse ficasse na mão de alguém e tal. Não sei quem seria a minha família, mas eu queria poder cuidar dela. E eu queria que ela tivesse uma mãe cuidando dela. Então meu maior medo era acontecer alguma coisa comigo e dela ficar sozinha, entendeu? E aí a hemorragia foi controlada, eu recebi as nove plaquetas, e aí a Lola chegou no quarto. E foi o momento mais lindo do meu parto, porque até aí eu não tinha visto nada de lindo no parto. Não porque o parto foi dolorido, não foi isso, porque na verdade eu só senti dor na hora de nascer. Mas porque o parto foi complicado, foi meio traumático. Teve todos esses problemas e a gente meio que focou nos riscos, entendeu? Então, e já foi o parto que eu não queria, eu não pude ter o parto que eu quis. E assim, toda a beleza do parto se foi. E eu sonhava em receber a minha filha da maneira mais linda do mundo, dela mamar na primeira hora de vida. Eu sonhava muito com isso e não aconteceu nada disso. Então, assim, o momento mais lindo do meu parto foi ela chegando no quarto, já tomada banho, vestidinha, toda cheirosinha. E aí eu pude conhecer minha filha, ela já tava menos inchadinha, pude ver os detalhes dela e tal. E é isso, e à noite eu tava muito cansada, gente. Até 8 horas da noite eu ainda não tinha dormido. 8 horas do dia 17, que foi o dia que ela nasceu, da noite, eu ainda não tinha dormido desde as 7 horas da manhã do dia 16. Então eu estava podre de cansada, eu estava exausta, mas eu não conseguia dormir. Eu não conseguia levantar da cama por causa da pressão, por causa dos pontos, eu não pude nem trocar. Na maternidade eu não troquei uma fralda da minha filha. Não pude nem cuidar dela. Pra mamar, eu mamava de lado. E foi assim, um pouco traumático assim o meu parto. Depois disso eu consegui tomar banho de tarde. Assim, né, eu entrei pro banheiro, as enfermeiras me levaram. E com 1 minuto a minha pressão caiu, eu tive que sentar no vaso sanitário. E aí eu só saí de lá com cadeira de roda. Graças a Deus deu tempo de passar uma água no corpo. Coloquei a camisola e deitei na cama de novo, e 8 horas da noite foi a hora que eu consegui dormir. Acordei às 11 da noite, como se eu tivesse dormido uma noite inteira. E aí eu perguntei, cadê a Lola? Pra minha mãe, né, que ficou comigo na maternidade todos os dias. E aí tinham levado ela pra tomar as vacinas, né, e tal. E aí ela voltou, e quando foi na manhã do outro dia, do dia 18,
Não, nesse mesmo dia tiraram sangue de mim e viram que eu estava com anemia. Eu tinha perdido muito sangue. E aí a médica solicitou uma transfusão de sangue, né? E aí chegou 3 bolsas de sangue pra eu tomar. E aí, gente, foi mais uma luta. As bolsas de sangue demoram pra entrar no organismo. Quando entra, fica pulsando. É dolorido demais. Não é igual soro, não é igual plasma. Dói muito. O meu braço, esse braço aqui, ele ficou roxo daqui até aqui. Porque na 3ª bolsa de sangue foi perdido o acesso. E a enfermeira não viu. O sangue todinho da 3ª bolsa tinha ido pro braço, não caiu dentro da veia. Eu passei, o meu braço ficou duro, eu não consegui esticar e nem dobrar demais. Ele ficou assim, só. Ficou todo roxo. Eu não podia sentar porque os pontos doíam. Eu não podia andar demais porque a pressão abaixava. Eu não podia segurar minha filha direito porque o braço estava dolorido. Então, assim, meu pós-parto foi um pouco traumático. Foi muito dolorido, foi muito triste, assim, porque eu sabia que nada do que eu sonhava, nada do que eu tinha planejado tinha acontecido. Mas é assim, gente, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque tudo foi um livramento de Deus. Se Ele permitiu que eu tivesse esse parto, foi porque Ele quis. E eu confio que foi um livramento porque se eu não tivesse ido na casa de parto, eu jamais saberia que minhas plaquetas estavam baixas. Se eu fosse direto para o hospital, eu teria um parto normal, ou então colocariam eu para uma cesárea. Eu sofreria uma hemorragia maior ainda, poderia ter ficado na UTI, que era o que eu menos queria. Então, assim, tudo, eu só tenho a agradecer a Deus. Ainda mais porque a minha filha não precisou de nada. Ela não teve icterícia, que foi o que eu mais tive medo, porque quando eu nasci, eu tive, e minha mãe sofreu muito, o leite dela secou, porque eu tive que ficar no hospital e tal, quase morri. Então, assim, com a minha filha nada aconteceu, ela nasceu super saudável, era o bebê maior do berçário, nasceu com 4,220 kg. E assim, por mais que tenha sido traumático, eu tenho, assim, orgulho de ter tido ela de parto normal. Porque assim, o que foi dolorido, eu vou falar a verdade pra vocês, o que foi dolorido não foi o parto. Assim, se eu pudesse escrever outra história, se eu pudesse pedir pra Deus outra história, eu não pediria mudança de parto, eu pediria o respeito, entendeu? De eu poder ter tido a liberdade no meu parto. Agora o parto normal, eu não, assim, eu não culpo meu sofrimento por parto normal. Eu culpo o sofrimento que eu tive foi pelo meu estado de saúde, entendeu? Se eu tivesse descoberto antes que eu estava com plaquetas baixas, poderia fazer a transfusão antes, poderia ter feito um tratamento antes, poderia ter pensado no tipo de parto antes. Então, assim, eu não culpo. Eu sinto até orgulho de falar que eu tive ela de parto normal. Toda vez que eu vou numa consulta em algum lugar que perguntam o parto, eu falo parto normal e perguntam os quilos dela, todo mundo fala, nossa, que bebê grande. E as enfermeiras chegavam no quarto e falavam assim, você é a mãe que teve o filho de 4,2 kg de parto normal? E eu falei assim, nossa menina, que coragem. Mas assim, ninguém sabia que ela era grande, eu não sabia que ela ia passar de 4 kg. Eu fiz uma ultrassom de 37 semanas e ela tava com 3 kg e... ai, agora eu esqueci. 3,7 kg, se eu não me engano. E a minha médica falou assim, ela vai engordar umas 200 gramas. Não, ela estava com 3,2 kg, gente, desculpa. E aí a médica falou assim, ela vai engordar 200 gramas por semana, mais ou menos. Então meus cálculos dariam de 3.800 a 4 quilos. E ela nasceu com 4,220 kg, de 50 centímetros, nasceu grande mesmo. E por isso realmente que eu precisei de ajuda, porque eu tive que ficar deitada, né? E foi isso, gente, esse foi meu parto. Não foi um parto lindo, maravilhoso, mas foi o dia que minha filha, meu milagre, minha menina veio ao mundo.
E assim, graças a Deus eu não precisei de UTI, eu não precisei ficar mesmo com toda a complicação, eu não precisei ficar um dia mais no hospital. E é isso. Minha filha tá aqui, saudável, linda, maravilhosa. Não precisou de nada, tá engordando super bem, tá crescendo super bem. E ela tá dormindo aqui, gente, do meu ladinho. Por isso que eu tive a oportunidade de fazer o vídeo. E é isso, meninas. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito, assim, por nós, pelas mensagens, pelos presentes, pelos mimos que a gente recebe de cada uma de vocês. Esse é o meu relato de parto. E eu espero, assim, que o próximo, porque eu quero sim ter o próximo, seja o Levi, seja outra menininha, que assim, que eu possa ter a oportunidade de ter um parto mais humanizado. E eu vou lutar por isso desde já. E eu deixo essa dica pra vocês, se vocês querem um parto humanizado, um parto natural, que vocês busquem se cuidar, não busque só pela área financeira, não busque só confiando no médico que você tem, mas busque pela sua saúde, em se alimentar bem. Se você tem problema de anemia, cuide-se da sua saúde. Eu jamais, assim, como o meu pré-natal foi maravilhoso, nada estava acontecendo, então eu meio que me foquei em outras coisas, né? Se eu tivesse focado desde o início na saúde, feito exames frequentes, né? Porque a minha médica, ela não era naturalista, então ela não tinha o costume de pedir partos, eu pedi exames que o parto natural exigia. Então, tipo assim, isso me complicou um pouco, porque eu fui confiando, entendeu? Eu sempre perguntava, tô com anemia? Ela, não, tá tudo bem. E eu, tá bom, tá tudo bem. E aí, graças a Deus, quando eu fui na casa de parto, eu descobri que as plaquetas estavam baixas. E graças a Deus, antes de eu ter o parto, eu pude saber disso, pude avisar pros médicos, pude ter uma assistência melhor e tal. E é isso, meninas, muito obrigada. Eu termino o vídeo mostrando a Lola pra vocês, tá? De vestidinho hoje, a coisa mais linda da mamãe. Um super beijo e fica com Deus, meninas.